Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Dallazan, parabenizando-o pela iniciativa. Quero também, nesse sentido, cumprimentar o Dr. Marcos Neves Fava, que foi o porta-voz do convite do tribunal, e dizer da imensa honra que é estar aqui num evento, na presença de Vossas Excelências, num evento tão prestigiado, de tão alto nível, sobretudo depois de falar aí do professor Daniel, falar na sequência ao professor Daniel e também na sequência do professor Nelson Neri Júnior. Quero, nesse momento inicial, também cumprimentar o sul-mato-grossense na pessoa do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, o único ministro que Mato Grosso do Sul tem em tribunais superiores, então, em nome dele, cumprimento todos os ministros e todos os sul-mato-grossenses que estão aqui presentes, estado de onde eu venho. Quero, por último, fazer um cumprimento muito especial a uma pessoa que foi muito importante nesse projeto Novo CPC, que é o jurista Fred Didier. Merece todo o nosso reconhecimento por seu empenho para fazer com que o processo civil melhor. Não é o único porta-voz de muitas pessoas, mas foi um dos principais mentores do Novo CPC e merece todo o nosso reconhecimento e todo o nosso aplauso. Bom, pois bem, o tema que me foi destinado nessa manhã, o incidente de resolução de demandas repetitivas, é um tema que vem a fazer eco a esse norte que o professor Daniel Mitidiero abordou na sua exposição, aquilo que, no fundo, subjaz, que norteia a sua exposição, que é a isonomia. Hoje, infelizmente, nós vivemos... Hoje nós vivemos num sistema de jurisprudência lotérica, num sistema onde sorte e azar, em muitos casos, definem o resultado do processo. É muito comum que 3 vizinhos que tenham pretensões idênticas recebam os 3 respostas judiciárias díspares. E qual é a consequência nefasta que isso gera aos jurisdicionados e ao próprio Poder Judiciário? O estímulo à litigância judicial, a multiplicação de processos. Na medida em que há 3 pessoas, um recebe uma sentença de improcedência, outro recebe uma sentença de procedência parcial e o outro recebe, na mesma questão de procedência total, aquele que recebeu a sentença de procedência total, o adverso a ele, sabendo que venceu no outro caso, naturalmente fará todos os recursos existentes do sistema para obter uma sentença de improcedência, tal como no caso outro. A mesma coisa em relação aos demais. Aquele que recebeu uma sentença de improcedência buscará, com todas as vias e todas as suas forças, uma sentença de procedência, tal como o seu vizinho. Então, essa dispersão jurisprudencial é, seguramente, uma das fontes que alimentam esse estoque invencível de 90 milhões de processos, esse estoque invencível que o ministro me apontava há pouco, de cada ministro perto de 15, 16 mil processos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E o Código mira muito tentar atacar esse problema. O projeto ele tem o propósito de assegurar isonomia e várias técnicas foram aperfeiçoadas ou criadas com esse propósito. O sistema de recursos repetitivos, que está em vias de entrar em vigor para os senhores, foi bastante aperfeiçoado e aquilo que os senhores já terão dentro em breve é muito daquilo que o novo CPC trará para o processo civil normal. Então, essa legislação que deve entrar em vigor muito em breve, acho que segunda-feira, é de muito grande vanguarda na justiça do trabalho e o novo CPC a contempla. Mas eu não estou aqui para falar sobre recursos repetitivos. Estou aqui para falar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, que vem a ser uma nova técnica que, em alguma medida, se assemelha à técnica dos recursos repetitivos, mas com uma distinção muito importante. O incidente de resolução de demandas repetitivas será processado em segundo grau. Tem, então, como propósito primeiro, mirar isonomia, previsibilidade, desestímulo à litigância judicial,
desestímulo à interposição de recurso e, como consequência, descarga de trabalho ao Poder Judiciário, descarga de trabalho repetitivo. Eu procuraria aqui nessa exposição fazer um breve cotejo entre as duas versões, a versão do Senado Federal e a versão da Câmara dos Deputados, que há uma evolução em relação à versão anterior do Senado, em função da sua posição nessa tramitação legislativa do novo CPC, e tecer alguns comentários críticos sobre uma e outra versão, e, enfim, expor aquela que, nesses demais aspectos, aqueles aspectos que eu acho que deveriam prevalecer. Primeiro aspecto diz respeito ao cabimento. Senado e Câmara têm pontos comuns em relação ao cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. O ponto comum é que só cabe o incidente a partir de controvérsias eminentemente de direito. Houve um período em que na Câmara se cogitou incluir o incidente para dirimir divergências sobre questões de fato. Isso não prevaleceu, então as duas casas convergem quanto a apenas questões de direito serem passíveis de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. As casas divergem também, que é pressuposto para a instauração do incidente, a insegurança jurídica, fruto da multiplicação de processos. Mas as duas casas divergem quanto ao momento de instauração do incidente. Enquanto o Senado permite a instauração do incidente apenas a partir da potencial multiplicação de processos versando sobre a mesma questão de direito, a Câmara dos Deputados exige a efetiva multiplicação de processos. Então, uma e outra versão tem esse ponto que é um grande diferencial. Nesse propósito, ainda de existir a efetiva multiplicação, a versão da Câmara dos Deputados ainda exige para a instauração do incidente que exista causa perante o Tribunal de Segundo Grau. Então, que já tenha chegado ao tribunal um recurso versando sobre a questão ou que já exista no tribunal uma causa de competência originária versando sobre aquela questão de direito efetivamente repetitiva. O que, ao meu juízo, merece prevalecer no ponto. Vejam, o incidente, ele embora tenha um propósito análogo, em alguma medida, à técnica dos recursos repetitivos, ele não é a reprodução dos recursos repetitivos cujo regramento existe para Tribunal Superior. Se a ideia fosse, se a ideia fosse levar para o segundo grau a técnica de processamento de recursos repetitivos, se criaria, então, uma técnica de recursos de apelação repetitivos, agravos de instrumentos repetitivos, recursos ordinários repetitivos. Não foi essa a ideia primeira. A ideia primeira foi no sentido de, havendo potencial multiplicação de processos em primeiro grau, antes de uma enxurrada de processos, antes de muita energia, antes do dispêndio de muitos recursos financeiros e o trabalho de muitos juízes, enfim, de muita gente, já desde logo se instaurasse perante o Tribunal de Segundo Grau o incidente, para que ali se concentrasse todo o debate acerca da questão. O argumento que justifica o caráter de efetiva multiplicação que a Câmara coloca é no sentido de garantir a maturação do debate, garantir, preservar a discussão, enfim, que com a dispersão surjam bons argumentos de parte a parte, de lado a lado, a fim de que o Tribunal de Segundo Grau possa definir a melhor tese, que afinal, como veremos, é vinculante. Me parece que, em substituição a essa multiplicação efetiva de processo, a própria dinâmica de processamento do incidente já permite esta maturação. O incidente exige a participação de amicus curiae. O relator tem o dever de oficiar a órgãos que tenham interesse para trazer bons elementos ao julgamento da causa.
O procedimento permite que o Tribunal de Segundo Grau ouça pessoas que tenham conhecimento profundo sobre a questão. O procedimento exige a participação do Ministério Público nas causas em que ele não é parte. O procedimento do incidente permite que todos os interessados tragam bons elementos para a formação da tese em um outro sentido. Então, nesse propósito, em função do procedimento previsto para o incidente já assegurar uma boa oportunidade de debate para a formação do convencimento dos desembargadores, me parece ser mais adequada esse requisito da apenas potencial multiplicação de processos que traz a versão do Senado e não traz a versão da Câmara dos Deputados. No que diz respeito às matérias alegáveis, a versão da Câmara me parece superior. A versão do Senado diz que são admissíveis discussões exclusivamente de direito. A versão da Câmara também discussões exclusivamente de direito, mas com um qualificador generalizante. Vem a versão da Câmara e diz que discussões de questões de direito material e discussões de direito processual, ou seja, não existe qualquer limitação sobre as questões que possam ser objeto do incidente, sendo ela efetivamente repetitiva ou potencialmente repetitiva, a depender da versão que prevalecer, de direito, e a sua multiplicação sendo suscetível de gerar insegurança jurídica, ela é passível de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, matérias referentes ao direito tributário, direito previdenciário, direito do consumidor, direito bancário, direito do trabalho, direito civil ou comercial, não importa. Qualquer delas podem ser objeto da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente, que está em vias de ser instaurado em nosso país, ele tem 3 congêneres, pelo menos mundo afora. O Musterverfahren, do direito alemão, o Group Litigation Order, do direito inglês, e o Multi-Street Litigation dos Estados Unidos. Nessas três técnicas que existem em outros lugares do mundo, já se debateu quanto à necessidade ou a quantidade de processos que devem existir para que se instaure um incidente de resolução de demandas repetitivas. Trago como exemplo o incidente da Inglaterra, que exige apenas a multiplicação de 10 ou mais processos. Vejam, uma multiplicação pequena de processos lá na Inglaterra já é o suficiente para a instauração do incidente entre nós. O projeto, em qualquer das suas versões, o projeto brasileiro, ele não traz um número de demandas mínimas. Ele traz um conceito aberto e caberá, então, aos desembargadores, a quem compete essa instauração do incidente, preencher esse conceito vago que o texto normativo trará, admitindo o incidente a partir da multiplicação que, ao seu juízo, for suficiente para justificar a instauração desse incidente. Mas se, eventualmente, o tribunal local entender que ainda não é o momento de instauração do incidente, porque não se configurou a multiplicação de processos necessária, ou não existe a potencial multiplicação ainda demonstrada, poderá, então, rejeitar esse incidente e, num segundo momento, poderá haver uma outra provocação, quer dizer, então, essa primeira rejeição, diante de uma eventual inexistência dos requisitos para a instauração do incidente, não é suficiente para impedir que, no momento subsequente, se pleiteie e se admita a instauração do incidente. O texto também não trata de algo que pode acontecer. Suponham que, oferecido o incidente, ele já tenha sido admitido, já tenha sido instaurado, e sejam oferecidos outros pedidos de instauração do mesmo incidente perante o mesmo tribunal. Como o tribunal deve se comportar numa situação como essa? Me parece que esses novos pedidos de instauração do incidente devem ser recebidos, apensados e recebidos como subsídio à formação da tese a ser
definida ao final. O marco final desse recebimento desses incidentes como subsídio parece ser o termo final para a manifestação dos amigos da corte. O texto traz o prazo para que os amigos da corte se manifestem e, uma vez ultrapassado este prazo, deve-se estabilizar o incidente de maneira que o tribunal possa, então, na sequência, se reunir para dirimir a tese. Outra questão que parece ser necessário enfrentar é a possível concomitância do incidente de resolução de demandas repetitivas com um recurso repetitivo afetado junto ao Tribunal Superior. Isso é possível? Parece que isso não é possível, porque se as duas técnicas, há uma aproximação e elas têm um propósito de definição da tese, se no âmbito do Tribunal Superior já foi afetado um recurso repetitivo para a definição da tese, não é possível que os tribunais locais admitam a instauração do incidente com o mesmo propósito. Nesse sentido, há um dispositivo na versão da Câmara dos Deputados. Em relação à legitimidade, as duas casas divergem também em relação ao tema. A Câmara ela amplia num aspecto, restringe no outro. A versão do Senado outorga ao juiz de primeiro grau a legitimidade para suscitar o incidente junto ao tribunal de segundo grau. Esta legitimidade foi suprimida na versão da Câmara dos Deputados, naquela perspectiva de aguardar uma maior maturação para a instauração do incidente. As duas casas, então, divergem, caberá ao Senado dirimir se o juiz terá ou não terá legitimidade para suscitar o incidente. Os desembargadores poderão fazê-lo, desembargadores relatores, aqueles que já tiverem distribuído para si um processo do qual possa se extrair o incidente, autor, réu, enfim, as partes poderão fazê-lo, Ministério Público e Defensoria, nesse ponto as duas casas convergem. A divergência vem, e nesse aspecto me parece superior à versão da Câmara, a possibilidade da pessoa de direito público e das associações civis também suscitarem o incidente junto ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional do Trabalho. Essa legitimidade do Ministério Público, Defensoria Pública, associações, me parece que é preciso aproveitar aquilo que já se construiu em termos de legitimidade para a ação civil pública, no mesmo sentido para que elas façam, ofereçam ou requeram a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, o Ministério Público, dentre as suas atribuições lá do 127, a Defensoria Pública na perspectiva da defesa dos hipossuficientes economicamente, e as associações com representatividade adequada. Então, parece que aquilo que já foi construído mereça ser aproveitado. Em relação à competência, nós precisamos separar dois momentos. Há um momento de admissão e um momento de definição da tese, julgamento, digamos assim, do mérito do incidente. A versão da Câmara é muito mais detalhada nesse aspecto, mais bem organizada e, me parece, merece prevalecer. O incidente ele deve ser requerido junto ao presidente do Tribunal de Segundo Grau. Esse presidente designará um relator e este relator submeterá a admissibilidade do incidente a uma sessão colegiada. A versão do Senado já delimita, já diz qual é o órgão do Tribunal de Segundo Grau que terá essa atribuição. O órgão especial ou o Tribunal Pleno. A versão da Câmara não faz esse detalhamento no pressuposto de que esse detalhamento seria inconstitucional, porque cabe aos próprios tribunais definirem as atribuições de seus órgãos fracionários, de seu órgão especial, de seu Tribunal Pleno, apenas fazendo uma sugestão no sentido de que o órgão competente para processar o incidente será aquele órgão que já tem hoje competência para a edição de enunciados de súmula. Então, distribuído ao relator, apresentado o requerimento ao presidente, sorteado o relator, definido o órgão que realizará a admissibilidade, esse órgão analisará a presença dos requisitos: multiplicação, efetiva ou potencial,
ser questão de direito e haver risco de quebra da isonomia, risco de insegurança jurídica. Deliberando pela admissibilidade do incidente, uma consequência natural dessa admissibilidade será a suspensão de todos os processos que versarem sobre a mesma questão e que estiverem no âmbito de competência daquele tribunal de segundo grau. Haverá então um comunicado do presidente aos diretores dos fóruns e os diretores dos fóruns, por sua vez, comunicarão aos seus juízes que deverão realizar a suspensão dos processos que tratem sobre aquela questão pendente de definição junto ao tribunal de segundo grau. Quero aqui abrir um parênteses para tratar de um tema que diz respeito diretamente ao Tribunal Superior do Trabalho. Porque se, eventualmente, esta questão de direito ela se multiplicar não apenas no âmbito de competência do respectivo tribunal de segundo grau que instaurou o incidente, poderá haver um requerimento ao Tribunal Superior do Trabalho no sentido de realizar a suspensão nacional, conquanto que se demonstre que aquela questão que se repete numa específica região também se multiplica em outras regiões. Então, havendo uma multiplicação nacional, o Tribunal Superior poderá, então, definir pela suspensão nacional de todos os processos, o que deverá ser objeto de comunicação aos presidentes dos tribunais de segundo grau, que, por sua vez, comunicarão aos diretores dos fóruns, que, por sua vez, comunicarão aos juízes, para a suspensão de todos os processos que tratem sobre aquela matéria. Pois bem, havendo ou não havendo a suspensão nacional, a suspensão, vamos supor, que ela se restrinja ao segundo grau, então aí haverá aquela instrução do incidente que tratei há pouco. Necessária requisição de informações ao juiz da causa a partir de onde se instaurar o incidente. Deverá se dar publicidade à instauração do incidente junto ao Conselho Nacional de Justiça. Deverá se oficiar aos amicus curiae, aos potenciais amicus curiae, dando-lhes a oportunidade de trazer bons elementos. Deverá se dar vista ao Ministério Público e, uma novidade na Câmara, deverá se dar oportunidade para que pessoas que tenham conhecimento sobre a matéria sejam ouvidas. Então, exemplo do que o Supremo já faz, do que o Superior Tribunal de Justiça já começou a fazer, e desconheço se o Tribunal Superior do Trabalho já faz, mas, enfim, realizar audiências públicas para que quem tenha conhecimento técnico sobre o assunto traga bons elementos para formar a convicção dos julgadores. Feita, então, essa densa, essa longa, esta instrução do incidente, haverá a sessão de definição da tese. Vejam, o texto não prevê o julgamento da causa, ele prevê a definição de uma tese. Tese esta a ser depois aplicada a todos os casos que estiverem suspensos. Esta sessão de julgamento, nela se admitirá sustentação oral pelo tempo de 30 minutos ou por um tempo maior, a depender de uma decisão nesse sentido do Tribunal de Segundo Grau. Nessa sessão, o relator terá a palavra, como acontece em qualquer julgamento, e depois os demais membros igualmente votarão, e daí então se extrairá uma tese vinculante para o âmbito para os juízes, os processos que estiverem no âmbito de competência daquele tribunal de segundo grau. Contra esta tese, contra o acórdão que gerar a definição dessa tese, caberá, no âmbito do processo civil comum, recurso especial, recurso extraordinário, a depender se a matéria for de direito federal ou direito constitucional. E, aplicado o incidente à Justiça do Trabalho, naturalmente caberá o recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Esse recurso, se ele for extraordinário, o texto já traz a presunção de repercussão geral. E já traz, quer para o especial, quer para o extraordinário, a previsão de que esse recurso terá efeito suspensivo. O que significa dizer que a interposição do recurso implicará na continuidade da suspensão de todos os processos que tratem sobre aquela mesma questão. Julgado o recurso pelo Tribunal Superior, e aqui antes disso é preciso fazer uma conciliação das duas técnicas, já me aproximando do final,
os senhores perceberão que o incidente de resolução de demandas repetitivas se entrelaçará com a técnica dos recursos repetitivos. Porque não há uma restrição quanto a quem pode recorrer contra o acórdão que definiu a tese junto ao Tribunal de Segundo Grau. Então, será possível 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, quantos mil recursos forem os atingidos que se interessarem por impugnar o acórdão que se gerou a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse cenário, então, caberá ao presidente do tribunal local selecionar 2 ou mais recursos que sejam representativos da tese que impugna a tese estabelecida no incidente de resolução de demandas repetitivas, determinando a remessa apenas desses 2 ou mais recursos, mas poucos recursos ao Tribunal Superior, sobrestando todos os demais em segundo grau, até que o Tribunal Superior se pronuncie sobre a matéria. Então, as duas técnicas, incidente e recursos repetitivos, se entrelaçam nesse momento. Chegando ao Tribunal Superior, a tese será confirmada ou será eventualmente reformada, e a definição final do Tribunal Superior, nessa perspectiva que o Daniel abordou, deverá ser observada por todos os desembargadores e juízes Brasil afora. Julgada a tese pelo Tribunal Superior, os processos que estavam antes suspensos deverão ter a sua tramitação reativada com a aplicação da tese ali definida. Quero fechar a minha exposição. Eu não estava aqui quando o professor Nelson Neri falou sobre o assunto, mas peguei de passagem o que o Daniel falou sobre a constitucionalidade ou não dessa disposição que, por lei federal, passa a impor o efeito vinculante. Quero trazer uma notícia histórica e me associar a essa notícia histórica no sentido de que não há inconstitucionalidade alguma. Os senhores devem se recordar que a Constituição Federal, em 1993, ela foi emendada na perspectiva de dizer que no controle de constitucionalidade, quando se julgasse as ações diretas de constitucionalidade, o seu resultado seria vinculante. Especificamente nas ações diretas de constitucionalidade. Era para essa ação específica que a Constituição trouxe, em 1993, o efeito vinculante, o que foi objeto de uma ADC número 1, em que a Constituição foi tida por constitucional. Quanto a isso, não há nenhuma conexão com o que nós vamos dizer. A conexão veio com uma lei subsequente. Em 1999, aquele efeito vinculante de 93, que existia só para a ADC, foi estendido por lei federal para as demais ações de controle de constitucionalidade. 2 leis trataram desse tema em 1999. E o Supremo foi provocado a enfrentar o tema. E o fez na reclamação 1880, e na reclamação 1880 disse que não é porque a Constituição traz o efeito vinculante para uma específica que lei federal não possa fazê-lo. Os fundamentos determinantes daquele precedente justificam o mesmo raciocínio para a tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas. Me parece não existir nenhum obstáculo que a tese aqui definida seja efetivamente vinculante. A Constituição depois, em 2004, foi novamente emendada para no seu corpo incluir o efeito vinculante no corpo da Constituição. Mas, repito, o Supremo, antes disso, já dizia que lei federal poderia fazê-lo. Quero encerrar dizendo apenas que esse efeito vinculante, ele se estenderá, ele se aplicará a todos os processos, independentemente de qualquer manifestação de opção pela inclusão ao incidente ou não opção, opt-in, opt-out das class actions norte-americanas. Isso não está em cogitação, né? As pessoas podem ir ao judiciário, os processos novos ficarão suspensos e, definida a tese, queira o jurisdicionado ou não, a tese haverá de ser aplicada. Como se afastar de uma tese firmada no incidente em segundo grau e depois confirmada ou reformada pelo Tribunal Superior? Demonstrando distinção, se for o caso, ou demonstrando, com o passar do tempo e com a mudança das coisas, eventual superação, se for o caso. Com isso, quero mais uma vez agradecer a honra, agradecer o convite e dizer da honra de estar na presença de Vossa Excelência. Muito obrigado.